Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da LH Tecnologia, da nossa série de insights para seu call center, onde nós vamos seguir revelando nesse vídeo de hoje os segredos da área comercial com o tema Como superar a rejeição no processo de vendas. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para que você possa acompanhar o nosso conteúdo. E vamos falar hoje desse tema que tantos vendedores se deparam todos os dias e que talvez seja algo muito comum para muitos, porém que vale a pena que a gente siga sempre estudando, porque a gente nunca sabe tudo sobre um assunto e esse tema é fundamental que a gente consiga dominar para que a gente tenha de verdade mais dinheiro no nosso bolso. A rejeição é inerente à vida. Todos nós já tivemos que enfrentar, com certeza, a rejeição no nosso dia a dia. Alguém que não fez o que a gente queria, que não acatou as nossas solicitações. E em vendas, isso é muito forte. Nós vamos ter que lidar muitas vezes com aquele cliente que fala assim, não, agora não quero comprar isso que você está vendendo. Então, como lidar com esse processo de forma mais inteligente, para que realmente você e a sua equipe não se abalem e consigam superar isso o mais rápido possível, consigam aprender com isso e de verdade não sofrer com esse processo que acontece tanto em vendas. A gente trouxe aqui alguns pontinhos para vocês que vão nos ajudar muito a entender esse processo e como superar. E o primeiro deles é reinterpretar vendas. Então, às vezes se utiliza a palavra também ressignificar, transformar o significado, transformar esse entendimento que nós temos dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa própria mente, que por consequência também gera emoções em nós sobre o que é vendas. E vendas é uma profissão maravilhosa, é uma profissão, é um trabalho que existe em todo mundo. Toda empresa precisa vender algo, precisa vender seus produtos, seus serviços, suas soluções. E as empresas sustentam muitas pessoas e pagam seus impostos sustentam boa parte aí da máquina pública. Então, quer dizer, será que isso que muitos dizem que é a principal atividade de toda corporação, de toda companhia, de toda empresa, será que isso é algo tão ruim, tão negativo, como é na cabeça de muitas pessoas que pensam, todo vendedor é chato, vendas é algo que você precisa insistir, você precisa ser insistente, inconveniente. Então essa ideia sobre vendas, ela não é real. Vendas é algo muito necessário para a vida. A gente pode abrir uma empresa aqui, um negócio e produzir qualquer coisa, mas todos os negócios que produzem todo tipo de coisas sempre vão precisar vender para perpetuar aí o seu negócio, para prosperar. Então, é uma profissão maravilhosa, que você pode conseguir atuar em diversas áreas. Tem vários tipos de vendas, várias formas de vender. E trazendo isso para algo ainda mais abrangente, nós vamos entender que toda pessoa na sua vida, ela precisa muitas vezes convencer aqueles que estão ali próximos das suas ideias. A família vai sair passear no domingo, para onde nós vamos? Então, se você não for bom em argumentação, muitas vezes a família vai para um lugar que não é o que você quer, né? Seja você o pai, a mãe, ou o filho, ou a filha. Então, saber vender é muito importante. Um casal que vai se relacionar, o homem quer conquistar uma mulher, por exemplo, ele precisa saber vender, ele precisa saber se vender. Da mesma forma, a mulher que quer conquistar o homem, né? Quer conquistar uma pessoa,
precisa saber se vender, mesmo que seja de uma forma talvez mais atrativa, mais relacionada ao marketing, ou em uma forma mais ativa, de ir até o possível cliente, fazer uma apresentação, fazer uma proposta, que já é a área de vendas, né? Um pouco mais ativa. Então, sempre vamos ter que lidar com isso nas nossas vidas, em diversos momentos, na hora de conquistar um emprego, etc. Em vários momentos da nossa vida. Então, a gente tem que entender que tudo é vendas. E se a gente não aprender a vender, a questão não é só ficar rico. A questão é que talvez a gente vai ter muitas barreiras aí, muito piores, muito mais difíceis. Se a gente aprender a vender, as barreiras ainda existem, mas nós vamos aprender a superar essas barreiras para atingir os nossos objetivos. Então, aprender a vender é necessário para toda pessoa, independente da área que essa pessoa atue. E ressignificar, reinterpretar o sentido das vendas, entendendo que isso é uma habilidade maravilhosa, algo precioso que uma pessoa pode desenvolver em si, ou seja, valorizando realmente essa habilidade, entendendo que isso é algo muito bom e não negativo, né? Fazendo essa reinterpretação, nós já vamos ter mais inspiração, mais motivação para realizar as nossas abordagens comerciais, as nossas ações comerciais. E nós vamos ter que sempre lidar com o não. A rejeição é o não em vendas. Mas o não é algo que nós também precisamos reinterpretar, ressignificar. Porque muitas vezes o não é motivo para uma pessoa desabar, uma pessoa perder as estribeiras, entrar num estado emocional negativo, se lamentar, reclamar. E se a gente toma o não como algo assim que nos afeta tanto, de fato, nós estamos fritos na área comercial. Então nós temos que ressignificar o não, para que ele não tenha esse impacto nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Reinterpretar o não. Para reinterpretar, a gente precisa realmente dar um novo significado, a gente precisa realmente entender melhor isso, esmiuçar essa questão. O não, em vendas, é importante a gente entender que ele nunca é definitivo. Então muitas vezes os clientes falam, agora não, hoje não, ainda não. E é importante também a gente entender que o sim, muitas vezes ele vem depois do não, por incrível que pareça. Mas é assim que funciona. Às vezes um cliente fala, não, agora não estou interessado. Você fala, tudo bem. No outro dia esse cliente te liga e fala, agora sim. Então, para que tomar um não, né, como algo definitivo? O vendedor não deveria fazer isso. O vendedor deveria aprender a tomar um não sempre de forma positiva, reinterpretar isso. Primeiro entendendo que esse não, ele não é absoluto, ele é algo momentâneo. Depois o vendedor tem que entender que o não, uma outra forma de entender o não, quando você recebe o não, é que quanto mais nãos você recebe, mais você está próximo do sim. Porque já viu alguém aprender a andar sem cair? Não. Já viu algum surfista entrar no mar pela primeira vez e já sair pegando uma onda? Com certeza não, ele teve que cair da prancha muitas vezes. Então esse processo de, muitas vezes, enfrentar uma rejeição, ele faz parte realmente do processo. E uma pessoa que não tenta muitas vezes conseguir algo, e se esse algo é difícil ainda, então essa pessoa tem que tentar mesmo, tem que tentar muitas vezes. E muitas vezes não vai conseguir, até que essa pessoa desenvolva realmente a habilidade de conseguir realizar aquilo que quer e realmente aprenda a repetir isso muitas vezes. Então,
é fato. Nós vamos ter que lidar com o não, nós vamos ter que tentar e não conseguir, muitas vezes. Isso faz parte. E todo bom vencedor, ele sabe que quanto mais ele perde, mais ele está próximo da vitória. O vencedor não é aquela pessoa que não sabe perder, muito pelo contrário. É aquela pessoa que aprendeu a perder. Quando a gente aprende a perder, muitas vezes bem ali próximo dessa derrota está uma vitória. Então, se a gente não perde tempo se lamentando, sacode a poeira e já tenta novamente, a gente está realmente otimizando o nosso trabalho, está vencendo esse processo que é o não, que nós temos que enfrentar muitas vezes na nossa vida. Então nós temos que desenvolver, para lidar com a rejeição corretamente, nós temos que desenvolver isso que está tão na moda hoje em dia, que é a inteligência emocional. Nós poderíamos chamar de controle emocional, domínio das emoções. As nossas emoções, elas estão sempre trafegando entre uma dualidade de opostos. Ela sempre está entre o prazer e a dor. Emoções agradáveis, emoções desagradáveis. Então, a dor é aquilo que a gente sempre tenta fugir, correto? Isso é instintivo, isso é animal, isso é algo dentro de nós que é uma reação psicológica mais animal do que humana, porque a gente não reflete muitas vezes. Só que o problema disso é que se a gente não tiver um controle sobre isso, o nosso cérebro, as nossas emoções vão sempre querer buscar o prazer. E a pessoa que busca viver sempre no prazer é a pessoa que realmente não tem inteligência emocional. Quem é a pessoa que tem inteligência emocional? É uma pessoa mais madura, correto? E é uma pessoa que sabe deixar o prazer para depois. Sabe que tem hora para tudo. Então, muitas vezes fazer uma abordagem comercial, fazer uma ligação de prospecção, ligar para o cliente para fazer um follow-up, fazer uma apresentação até mesmo, muitas vezes não é a atividade mais prazerosa que nós temos, porém é necessário. É igual comer uma verdura, um legume. Às vezes não é a coisa mais gostosa que a gente tem à nossa disposição, mas faz bem para a saúde. Quanto antes a gente entender isso, melhor em vendas. Porque de verdade nós temos que nos desafiar, nós temos que nos colocar em situações desafiadoras para frente, ou seja, ir até o cliente, abordá-lo e tem que vencer muitas questões, muitas emoções negativas que nós temos. Se nós somos capazes de vencer isso, ou seja, enfrentar a dor, fazer primeiro aquilo que não é tão prazeroso. A gente quer vender, né? Mas abordar talvez a gente não quer tanto. Então, colocar muitas vezes essas atividades que são disciplinares, são fundamentais em vendas, em primeiro lugar. Enfrentar isso, essa dor, que todo vendedor sabe o que é isso. É muito fácil falar disso, mas acordar todos os dias de manhã e enfrentar novamente é que é o nosso desafio, vencer a nós mesmos. Então, uma técnica para ter essa inteligência emocional por exemplo, a pessoa gosta de chocolate. Então, chocolate é o prazer, né? Libera dopamina no cérebro. Então, a pessoa pode até comer um chocolate para fazer aí essa técnica que estamos falando. Mas ela coloca o chocolate em cima da mesa e fala assim: eu vou comer depois que eu fizer 5 ligações. Então, primeiro a parte mais difícil, deixa o prazer para depois. Isso indica maturidade. Isso indica uma pessoa que sabe dominar essas emoções negativas, que sabe dominar a dor. E essa pessoa que tem essa inteligência emocional, esse controle emocional, que vai desenvolvendo esse domínio das suas emoções, é uma pessoa que de fato ela está mais preparada para a vida, inclusive. É algo que nós deveríamos ensinar, aliás, para toda criança.
para que a criança não se desespere no momento em que a vida não lhe dê tudo aquilo que ela quer. A criança saiba ter essa resistência emocional, saiba que depois ela vai conseguir, mas antes ela tem que cumprir aqui com uma série de processos importantes. Portanto, inteligência emocional é muito importante a gente praticar isso, buscar desenvolver isso, esse controle emocional. Ser essa pessoa que não vive reclamando da vida, que não vive em emoções negativas, se lamentando, criando problemas na sua cabeça, que gosta de viver naqueles problemas. Então, buscar sair dessas emoções negativas. Dentro dessas emoções negativas, nós temos o medo, que é talvez a principal delas. Mas essas emoções negativas que impedem o vendedor de avançar muitas vezes, que paralisam o vendedor, congelam esse vendedor. Um belo dia o vendedor está lá, a pessoa está divulgando seus produtos, falando com clientes, e no outro dia essa pessoa acorda e está paralisada. O que aconteceu? Não quer fazer um contato comercial? Então, são muitas emoções negativas que atuam aí. Insegurança, complexos, por aí vai. Mas o medo, poderíamos dizer que é a principal delas. E que é o que nós temos que vencer. Então, para a gente transformar isso também, para a gente conseguir trabalhar sobre isso em nós, vale a gente entender que toda pessoa tem isso. Não tem ninguém que não tenha isso, ou que não tenha tido isso. E que quando nós sentimos um friozinho na barriga, isso é excelente. Eu me preocuparia mais talvez com uma pessoa que está muito relaxada, muito tranquila, muito confiante demais. Às vezes é um estado até mais perigoso. Então a gente não deve estar paralisado pelo medo no momento que a gente vai agir comercialmente, né, nas nossas vendas. Mas um friozinho na barriga, às vezes é até saudável. Nos ajuda a ter mais atenção, mais cuidado em todo o processo, na nossa preparação. E para vencer o medo, existe apenas uma técnica. E essa técnica é enfrentar. Esse monstro gigante que nós temos dentro de nós, que é o medo, ele se torna bem menor do que a gente pensa, do que a gente imagina que ele é, quando nós enfrentamos. Então, quando nós nos lançamos realmente à ação, enfrentamos aquele medo que nós temos, nós vamos vencendo esse medo. Então, a única forma é realmente se jogar, se lançar. Isso é muito bonito, isso é necessário, isso é um crescimento pessoal. Que todo vendedor pode e deve fazer, deve praticar todos os dias, sempre que tem a oportunidade de fazer isso, para que desenvolva cada vez mais a confiança, essa inteligência emocional que necessita para vender. E aí temos um outro ponto também fundamental, que é a ação. É importante a gente compreender isso, que a área comercial é a área da ação. Então, em uma empresa, se nós fôssemos ver como um time de futebol, a gente veria que a área comercial são os atacantes, são os centroavantes. Então é necessário ir para cima, criar oportunidades, chutar a bola para o gol. Alguém já viu algum atacante que toda vez que chuta para o gol faz o gol? Não, ele chuta. Muitas vezes não acerta. E quanto mais chuta, maior a probabilidade de fazer um belo gol. Então esse é o vendedor. Se ele não se projetar ao sucesso, ao triunfo, com ações reais, práticas, ou seja, pega o telefone e liga. Dessa forma, se ele não fizer, não tem como ele ter sucesso, obter êxito na sua profissão. Então, ser essa pessoa realmente que cria essas oportunidades, que vai para cima. E o vendedor, ele tem que levar em consideração que ele precisa manter isso que nós estamos chamando aqui nesse vídeo de entusiasmo. O que é o entusiasmo?
Entusiasmo é a motivação, o que muitos chamam a alegria. Então, quando a gente fala de emoções que vendem, se você buscar aí no nosso canal, se você ainda não viu, tem vídeos aí sobre emoções que vendem. A gente nunca fala de medo, de insegurança, porque isso são emoções que não vendem. O vendedor ele tem que sair de casa já num estado emocional positivo, igual um palhaço. Faz parte da nossa profissão. Então, o palhaço pode ter acontecido uma situação negativa na vida dele. Alguém lhe disse não na sua vida privada. Ele está furioso, ou ele está muito triste. Mas na hora que ele vai se apresentar para o público, ele tem que superar completamente aquela emoção negativa, porque senão ninguém vai dar risada. Comediante. Então, da mesma forma o vendedor, ele precisa estabelecer uma emoção positiva, e essa emoção que muitos chamam de alegria, nós vamos dizer aqui que é o entusiasmo. E esse entusiasmo ele não pode se perder quando a gente toma um não. Inclusive uma forma maravilhosa, um exercício para todo vendedor, é realmente chegar diante do cliente e tomar um não, e manter o sorriso, manter a simpatia, manter o respeito por aquela pessoa, o interesse por aquela pessoa que você está tentando vender. Então, muitos vendedores, né, tomam um não e já fecha a cara e vai embora. E isso é uma atitude que lhe prejudica muito em vendas. Porque lembra que a gente falou que o não, ele não é definitivo. E que muitas vezes o sim vem depois do não. O cliente fala assim, não, não vou querer. Aí o vendedor, tudo bem, ok, vai indo embora. Nisso que o vendedor vai indo embora, o cliente fala com a sua esposa. E aí, amor, o que você acha? A mulher fala assim, ô, vem aqui, meu amigo, eu vou comprar. Já aconteceu isso com vocês? Então o não, ele não pode ser tomado como não. E se o vendedor exerce essa capacidade que ele tem, desenvolve isso, de manter a alegria, o respeito, o interesse, de não se abalar quando toma ou não do cliente. Quer dizer, permanece a mesma coisa, a mesma amizade. Dessa maneira, esse cliente tem muito mais chance de daqui a pouco te chamar para comprar, mudou de ideia, ou amanhã quando você oferecer esse produto ele vai falar sim, hoje sim. Quer dizer, temos que desenvolver essa ciência realmente, de não nos abalar, de não nos abalar. Já pensou se o atacante do time de futebol chutou para o gol, o goleiro pegou a bola? Já pensou se ele, eu também não quero mais jogar porque esse goleiro pega todas as bolas? O time vai perder o jogo. Então, o atacante ele não pode se abalar, né? Ele tem que manter o entusiasmo, ele tem que saber que faz parte do processo. Tentativa e erro, vai chutando para o gol, uma hora acaba fazendo um gol. É claro que a gente vai buscar sempre aperfeiçoar esse processo para conseguir fazer muitos gols, para que esse processo realmente se torne lucrativo. Bom, outros pontinhos aqui do nosso vídeo sobre superar as rejeições em vendas, que são muito importantes, é a análise de feedbacks. Então, quando um cliente fala não, ali a gente sempre tem uma oportunidade de perguntar para o cliente, por que não? E aí esse cliente muitas vezes vai te dar um feedback com relação à sua atitude, com relação ao produto ou serviço. Pegue isso como uma informação preciosa para algo que você pode trabalhar e superar. E realmente, esse tipo de análise das nossas derrotas pode nos permitir ter muito mais vitórias. Foi perguntado para o Kasparov, um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, como que ele chegou a ser tão grande assim? E ele disse assim, eu era muito bom em analisar as minhas derrotas. Eu nunca deixava uma derrota sem analisar. Claro, não são só os feedbacks, a gente tem que também ter uma observação da nossa própria atitude. Às vezes a gente pode gravar o nosso discurso comercial, pode buscar, de alguma maneira, perceber o que nós estamos fazendo.
E assim, refletir por nós mesmos, não esperar que alguém nos diga o que nós estamos fazendo errado. Temos essa possibilidade também. E para isso, também é muito importante o treino. A gente fala assim, não, mas o vendedor ele treina vendendo, porque ele pratica muito o que ele faz. Porém, vender realmente, ligar para os clientes, fazer abordagem, marcar apresentações, isso é prática. Isso não é o treino em si. Então o vendedor, ele pode treinar também as suas habilidades de vendas. Tem várias técnicas para fazer esse tipo de treino e nós vamos em próximos vídeos falar aqui também sobre o treino, como treinar, como exercitar essa musculatura em vendas, para que a gente tenha melhores resultados. Muito importante também e nos ajuda a estar mais preparados, mais confiantes e lidar de forma mais consciente, mais inteligente também com a rejeição. E aí você está desenvolvendo essas técnicas de controle emocional, desenvolvimento da confiança, para superar a rejeição. É importante que você consiga replicar esse esforço, esse trabalho de superação para todos os dias da sua vida. Porque a constância realmente mostra que nós estamos superando a rejeição. Então isso tem que ser feito, tem que ser superado a curto prazo, ou seja, tomou um não, virou ali para outra venda, para outro momento, você já superou aquilo o mais rápido possível. Porém, a longo prazo também. Quer dizer, acorda no outro dia e vamos tentar novamente. E fazer isso sempre, para que você não seja vítima dessas emoções negativas. Então, essa constância que vai permitir, às vezes, a gente identificar os nossos erros, realmente ter um avanço. Às vezes o sim em vendas vem naquela última abordagem, a gente já estava pensando em ir embora, fala, não, vou ficar mais um pouco, e ali vem um sim. Então, o vendedor realmente, se ele não tiver disciplina e constância de fazer a sua parte, independente do resultado, ou seja, independente se o cliente disser sim ou não, o vendedor vai fazer a sua parte, vai manter o seu sorriso, vai continuar com a sua alegria, fazendo as suas abordagens. Então, se o vendedor não fizer assim, às vezes ele vai perder vendas. Portanto, a constância, multiplicar a quantidade de ações que podem gerar um resultado. Como um jogador que ele está chutando para o gol. Se ele não chutar para o gol, ele não vai fazer gol. Então ele tem que pelo menos chutar para o gol. Se aquele jogo está difícil de chegar mais na cara do gol, tem que chutar de fora da área, tem que tentar. Se ele não tentar, não vai ter resultados. Então isso de tentar, quanto mais, melhor. Quanto mais constância, melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para nos motivar a seguir produzindo esse tipo de conteúdo. Esperamos ter colaborado com as suas vendas, com as vendas da sua empresa, da sua operação de atendimento. Acompanhe nossos conteúdos, que estamos trazendo sempre o melhor, sempre conteúdos bastante interessantes que podem mudar o ponteiro aí nas suas vendas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.